Passado aí 2 anos da primeira SAF no Brasil, no futebol brasileiro, e com alguns mitos, algumas experiências já vivenciadas no futebol brasileiro sobre como a SAF se comporta no Brasil, como vai interferir nesse tabuleiro de xadrez do futebol brasileiro, nesse tabuleiro, nessa briga de forças, né? A gente já pode fazer, imagino eu, uma simulação, uma projeção, melhor dizendo, de quais serão as forças do futebol brasileiro, o extrato social, a estratificação social do futebol brasileiro para os próximos 10 anos, pelo menos. E eu vou fazer aqui, eu vou dividir em grupos, em prateleiras, né? Do objetivo de cada prateleira, do que vão brigar cada prateleira. E claro, quero a sua interação aqui, seus comentários, para que você concorde ou não. Ou você pode também providenciar, compartilhar aqui qual é a sua estratificação do futebol brasileiro para os próximos 10 anos, segundo o seu ponto de vista. Bom, então eu vou dividir aqui entre aqueles clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro, aqueles que vão disputar realmente o título, que vão ser os clubes dominantes aqui do futebol brasileiro, aqueles que vão disputar a Libertadores, aqueles que vão disputar a Sul-Americana e aqueles que vão brigar para não cair, né? Bom, para começar, vamos falar aí dos times. Vou começar de baixo, não, melhor, vou começar dos times que vão disputar realmente o título brasileiro, na minha opinião. Quais vão ser os times dominantes no futebol brasileiro os próximos 10 anos, pelo menos. E aí não vou fugir do óbvio que pela organização financeira que esses dois clubes passaram nos últimos 10 anos, pelo menos, Flamengo e Palmeiras tendem a dominar o futebol brasileiro, a serem os principais protagonistas do futebol brasileiro pelos próximos 10 anos, no mínimo. Aí eu entendo que nós vamos ter um outro ator muito importante, muito forte, mas que nesse momento está muito fragilizado, está muito aquém do que poderia estar, e eu me refiro ao Corinthians, que hoje briga por rebaixamento, mas a gente não pode ignorar o poder midiático que tem o Corinthians e a força que ele tem, principalmente sendo o dono da maior torcida na capital financeira do país. Eu sempre digo que o Corinthians, na minha opinião, ele não é nacional como o Flamengo, ele não tem o poder midiático como o Flamengo tem, embora tenha muito, mas é um time de muito peso, de novo, é o time de maior torcida no maior mercado financeiro do país, e isso, claro, tem a sua força. Então, eu acho que o Corinthians em algum momento vai estar nessa primeira prateleira, que para mim vão ser, uma vez que o Corinthians se recupere, porque eu acho que em algum momento vai se recuperar, dado a grandeza desse clube, é impossível que não se recupere, é impossível que alguém não faça uma administração minimamente razoável. Eu acho que esse é o necessário apenas para que esse clube se recupere, e aí ele possa medir forças sim com o Flamengo e Palmeiras na condição de protagonista. E eu acho que esses três clubes vão ser as forças consolidadas nesse pote aí da disputa do título. Por que eu falo força consolidada? Porque eu acho que você vai ter outros dois clubes que vão se juntar a esses três, mas esses outros dois clubes eles não vão estar consolidados ali. Eles vão estar eventualmente revezando nesse pote dos 5 clubes que vão disputar o brasileiro. Então eu vejo que Corinthians, Palmeiras e Flamengo vão ser os clubes protagonistas do futebol brasileiro pelos próximos 10 anos, mas você vai ter ali a companhia em revezamento de clubes como Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense e Botafogo. Ou são clubes que estão passando por um processo de SAF e tem sim a sua grandeza, né? E São Paulo, desculpa, não vou deixar de incluir o São Paulo. São clubes que estão passando por um processo de SAF e tem a sua grandeza, ou seja, combinado com a força do clube, a força popular do clube, midiática, mais a SAF, eu acho que esses clubes vão ter chance de protagonizar, como estão fazendo agora, por exemplo, Botafogo e Cruzeiro, né? Vasco é um clube de grande força popular, é o único clube nacional, assim como o Flamengo, embora com um percentual menor de torcida no país, mas é o único clube que eu vejo como clube popular, clube presente praticamente em todos os estados.
Os clubes de São Paulo também têm uma torcida nacional, mas muito ainda longe do que são os clubes do Rio, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Então, eu acho que esses clubes que eu citei, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético, Grêmio Internacional, São Paulo, vão ser clubes que vão revezar ali para essa quarta e quinta força disputar pelo título. Obviamente, nesse revezamento, os que sobrarem, na minha opinião, vão disputar a Libertadores também, né? E você tem aqueles clubes emergentes que aí, esses para mim, ainda não disputam o título brasileiro, mas brigam por Libertadores também no sistema de revezamento. Ora um briga por Libertadores, ora briga por Sul-Americana, como já aconteceu no passado com Atlético Paranaense e Fortaleza. São clubes emergentes que estão procurando se consolidar no futebol brasileiro e eles disputam eventualmente ali no G4, às vezes não, mas estão cada vez mais se consolidando devido ao seu excelente processo de organização financeira e administrativa. Me refiro sim, claro, ao Atlético Paranaense e ao Fortaleza, né? Esses para mim são as grandes forças, e também é importante incluir o Bahia, que é o clube agora capitaneado, né, que faz parte do grupo Manchester City, né, que é um grupo muito forte no mundo inteiro. Então eu acho que a SAF ela vai ter um papel aí de mexer nesse tabuleiro, consolidar algumas forças, como eu disse, clubes populares, clubes de grande história como o Botafogo, agora fazendo parte de uma holding de futebol, que é a Eagle, do John Textor, para dar um exemplo. Ele acaba se fortalecendo. O Cruzeiro, que já não participa de uma plataforma de multiclubes, de uma SAF plataforma de multiclubes, como a Eagle, o Manchester City, mas tem um presidente, um dono apaixonado que está investindo dinheiro. Isso é uma outra coisa que tem que se enfatizar, os vários tipos de SAF. Mas o importante é ressaltar que o futebol brasileiro está sendo oxigenado, as forças estão ali se encaixando, se ajustando, e o futebol brasileiro continua competitivo, mas eu acredito que assim vai ser pelos próximos 10 anos, pelo menos, com 3 grandes forças que vão ser os principais protagonistas do futebol brasileiro, e essas outras forças ali revezando e fazendo frente a esses 3 protagonistas que eu citei: Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Então comente aqui, diga se você concorda ou não, quais são as grandes forças na sua opinião. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe aquele like e até a próxima.